Então, gente, a gente teve esse tempinho, uns 5 minutos. Eu acho que já entrou uma quantidade interessante, né, de participantes, então a gente pode começar para não atrasar muito. Antes de mais nada, eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui, algumas caras conhecidas que sempre estão presentes no Plant Skills. Isso é muito bom, significa dizer que é um projeto que tem agradado. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, um tema que me interessa bastante, eu acho que interessa muita gente, inteligência artificial, né? E a gente conta com um convidado, um ilustre convidado, muito experiente, tem muito a falar e contribuir, né, em relação a esse tema, que é o Sérgio Ferreira, que eu tive o prazer de conhecer já tem há um mês mais ou menos que a gente se fala, e esse período ele já me deu muitos insights, muitas dicas, então para mim já foi assim um contato muito valioso, e eu tenho certeza que vai ser muito valioso também para todos que estão participando aqui. Então agradeço a presença, a disponibilidade do Sérgio em estar aqui conosco hoje. Reforço que o Planning Skills é um projeto que não se restringe apenas, né, ao webinário, a esse evento, esse momento online. Na verdade, é um projeto que envolve a disseminação de conhecimento, a troca de experiências, conteúdo. Então, a gente tem blog, vamos ter um outro formato de evento em breve. Não vou dar spoiler, mas vai ser um formato diferente. E hoje a gente vai, né, trabalhar nesse mesmo formato de webinário com o Sérgio. Vou passar a palavra para ele, para que ele se apresente rapidamente e a gente comece. Obrigada, Sérgio, mais uma vez. Pronto. Estão me ouvindo bem? Tudo ok? Alessandra, muito obrigado. Alan, muito obrigado pelo convite. Tá? É uma honra estar aqui participando, né, deste evento e a gente está transmitindo conhecimento para essa toda a nossa galera aí de segurança, né? Então é um prazer muito grande em a gente poder compartilhar isso com as pessoas, tá? E sem mais delongas, vamos começar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela toda aqui. Estão conseguindo ver direitinho? Vamos lá, né, pessoal? Então, qual é a temática de hoje, né? Hoje a gente vai falar de segurança 5.0. A gente tem a internet 4.0, não sei o que 4.0. 5.0 já lembra quase minha idade, né? Daqui a pouco é 6.0 e por aí vai. Mas vamos nessa. Então a gente vai falar de segurança 5.0. Por que que eu dei esse número 5.0? Não sei, porque eu acho bonito também, né? 5, não sei, e 5.0, e também para dar uma sequência, da ideia de sequência, 1, 2, 3, 4, 5, para representar uma nova era que a segurança hoje, pessoal, ela é diferente, ou vai ser, já está sendo diferente, e ela vai ser diferente do que a gente é acostumado a fazer aquele trabalho de campo, de fazer um trabalho de fiscalização, né? Quando a gente pega o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, fazendo essa fiscalização de campo, isso não vai existir, já tem mudado ao longo aí de alguns anos este formato, né, de da gente praticar segurança, e com a inteligência artificial isso muda completamente. A regra do jogo muda e muda muito. E é isso que a gente vai tratar aqui. Me apresentando, para algumas pessoas aí já me conhecem, mas para quem não me conhece, né, eu sou uma mistura meio doida disso que está sendo mostrado aí, criado por inteligência artificial. Eu comecei com química, né, então eu iniciei minha carreira trabalhando de turno no polo de Camaçari, há 40 anos passados, dia 3 de dezembro de 1984, no dia do acidente de Bhopal, tá? O famoso acidente de Bhopal, né, que provocou muitas fatalidades, que todos já devem ter ouvido falar. E eu comecei em química, depois eu fui para engenharia química, depois eu passei para administração e me tornei advogado por acidente. Então eu tenho essa mistura aí do direito, da engenharia, e nas últimas décadas eu dediquei minha profissão para a engenharia de segurança de processo. Tá? E o direito, a parte de direito ambiental, foi quando direcionei para isso. Então, eu sou essa mistura, então, meio maluco, qualquer coisa aí vocês podem comentar no chat, não tem problema algum, tá? E aí, vamos lá.
A gente vai dividir em alguns pedacinhos aqui na nossa apresentação. Vai ter uma parte prática, e aí vocês podem interagir nessa segunda metade. Por enquanto, se tiver alguma dúvida, pode colocar no chat agora, mas depois, quem quiser abrir microfone, a gente vai conseguir abrir, vocês vão conseguir interagir comigo, e a gente vai poder fazer uma coisa mais dinâmica, demonstrando situações reais, situações práticas do dia a dia para a segurança, tá? Bom, então o que é que acontece? No comecinho a gente tinha uma era que a gente dizia que é muito reativa, né? É resposta aos acidentes. Então você tinha um fiscal, você tinha uma pessoa que chegava lá e fiscalizava, teve um acidente, aí você ia para cima, até com um pouco de cunho punitivo, né? As investigações tinham aquele, vamos dizer assim, aquele olhar de punir o empregado, de punir o trabalhador pelo acidente. Não se considerava uma questão de sistema de proteção, né? Um process safety management. Não se considerava isso de jeito nenhum. E assim o cara cortou o dedo, então ele que botou o dedo e quis cortar o dedo. Né? O cara quebrou a perna, ele que não se atentou, não tomou cuidado e quebrou a perna, né? E por aí vai. Então era esta época. Depois a gente começou a ir para uma era de prevenção de acidentes. Então a gente começou a trabalhar no aspecto preventivo. E aí você tinha ainda a figura do profissional de segurança de forma fiscalizatória em relação ao trabalho. Então ele ia e fiscalizava, você está usando EPI, bote o EPI, você não está fazendo assim, assado, tá? Um aspecto de fiscalização, mas com um cunho já mais preventivo. Olha, bote o EPI para você não se acidentar. Coloque, se posicione fora de uma linha de fogo para você não ser atingido por algo. E por aí vai. Então começou a se criar uma parte de prevenção. Depois vem uma nova fase que são de processos estruturados de sistema de gestão, onde você implanta uma ISO 45000, de série 45001, você implanta um sistema de gestão onde engloba, obviamente, este cunho preventivo e você começa a ter gestão de segurança dentro da organização. Ah, Sérgio, isso muda da noite para o dia? Não. A cultura, ela é uma coisa enraizada dentro da organização que, às vezes, leva tempo para ser modificada. Então, a gente ter um sistema de gestão implantado, primeiro temos que ter um bom sistema, segundo, tem que estar adequado à cultura da empresa, e terceiro, tem que dar um tempo de maturação, de maturidade, para que isso seja realmente implantado e utilizado dentro da organização. Tá? Então, essa é uma fase que tem. Depois se começou o que o pessoal chama de digitalização. Quem já ouviu, por exemplo, aquelas luzes na empilhadeira que alarma ou que até para a empilhadeira se passar alguém, sensores, né? Empilhadeiras autônomas, né? Então, a gente começou uma fase de digitalização dos processos de segurança. Muito tímido ainda, porque nesta nossa área de segurança, a gente é extremamente conservador, tá? Muito conservador, a gente demora muito para mudar, tem uma resistência muito grande à mudança, então isso dificulta a implantação de processos. A gente quer ver papel, quer ver planilha, quer ver a pessoa no campo ali fisicamente olhando, então a gente quer muito isso. Ah, Sérgio, a câmera não vai fazer meu trabalho. Ah, Sérgio, a IA não vai fazer meu trabalho. Ah, Sérgio, a digitalização não vai fazer. Então, a gente tem muito este aspecto de busca, de dificuldades, né, de barreira em relação a automações. Isso acontece na área de segurança muito, em todos os níveis. Eu faço parte de algumas palestras aí, por exemplo, do CCPS. As pessoas todas têm algum nível de resistência em relação a processos de automatização das tarefas de segurança. Primeiro, por um medo.
Tá? Então, existe um medo muito grande de a gente digitalizar, de a gente automatizar, tá? Coisa que não aconteceu na indústria, na parte do processo, né? Quem viu os SDCDs da vida, antes aqueles controladores pneumáticos, que ficava o operador lá girando o botãozinho de dial para regular uma pressão, uma temperatura, e depois passou para um computador controlando tudo e gerando todas as informações da planta e automatizando. E na época também teve as mesmas coisas, né? Ah, Sérgio, vai explodir o reator porque é um computador que está rodando, não é mais a pessoa que está olhando. Aí eu pergunto, que aí é o que está acontecendo com a IA agora. Eu pergunto, quem consegue processar bilhões de interações numa variável, um ser humano não consegue fazer isso. Tá? Então, você consegue tirar uma temperatura, medir várias variáveis num reator, automatizar isso, dar uma resposta com um processamento incrível. Tá? Então, a gente não consegue processar isso. Mas teve muita resistência, como teve, por exemplo, na internet. Eu fui o sexto usuário de internet aqui na Bahia, e na época a internet era proibida, é igual hoje nas empresas proibindo o chat GPT. Tá? A empresa que eu trabalhava proibiu o uso da internet, você não conseguia acessar nenhum site. Tá? Então a história se repete exatamente da mesma forma. As pessoas parecem que não aprenderam muito com a história, né, com o passado, e repete os mesmos erros, no meu entendimento, tá? De proibição, de não pode, etc. E na digitalização também teve, tá? E aí vem uma fase 5, onde eu digo o seguinte, é uma inteligência aumentada. São profissionais acoplados e unidos a sistemas inteligentes. Ah, Sérgio, o pessoal diz que a IA vai tomar meu emprego. Vai. Não tenho dúvidas, vai. Não, não tem como a gente mudar isso. Tá? Não tem como mudar isso. Agora, eu acho que vai tomar o emprego de quem não sabe usar a IA. Tem, tá? Porque quem souber vai conseguir ser hiper produtivo, vai conseguir ter uma equalização de conhecimento tão forte que não tem como a empresa não querer um profissional desse. Tá? Agora, se você é um profissional que você coloca seu capacete assim, ali, coloca sua bota, sua farda, né? Vai para a área, fica olhando lá, volta, começa a lançar informações dentro de uma planilha, etc., você vai ser substituído, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Tá? Agora, se você é um outro formato de profissional, que você olha a área, olha o campo, mas você pode acessar com um joystick a câmera que você está olhando ali o campo. Você pode ir na área, tirar uma foto, carregar numa IA e gerar uma estratégia para a empresa de eliminar um evento, de dificultar a ocorrência de um acidente. Você é um profissional de ouro. A empresa não vai querer não ter você dentro do quadro dela, tá? Agora, mais uma vez, é tudo uma evolução do conhecimento e da coisa que a gente pode estar acoplando o profissional com o sistema inteligente. E aí isso causa um problema, porque você pode ter profissionais com menos conhecimento que, quando acoplados a um sistema inteligente, ele se torna um super profissional. Tá? Então, a IA permite uma equalização de conhecimento, que você opere como se PhD fosse. Mesmo sem ser, sem ter todo aquele conhecimento, sem ter tudo aquilo, com a IA você ganha superpoderes. Tá? É tipo um super-herói. Você ganha superpoderes que você, sabendo usar bem esses superpoderes, você consegue se tornar um super-herói, um super profissional. Tá? Então, a mensagem que sempre eu dou é essa: vai substituir, gente, não tem volta. O potencial, vocês vão ver aqui as coisas que a gente consegue gerar, a gente vai gerar coisas na prática. É muito rápido que a gente consegue gerar com uma IA bem estruturada, bem arrumada. A IA não é busca, tá, gente? A IA não é fazer busca de Google. A IA é um super potente sistema que nos ajuda nas tarefas todas do dia a dia. Então, o pessoal sempre dizia, eu ainda uso esse termo, estagiário digital, super inteligente. Só que a IA tem evoluído tanto que eu estou pensando em mudar esse termo aqui de estagiário para vice-presidente ou CEO, tá? Porque ela está adquirindo um nível de conhecimento
tão grande, tão sofisticado, que não cabe mais a gente chamar de estagiário, e sim de chefe, de diretor, de PhD, de qualquer coisa, pela capacidade que está sendo gerada. Ontem, uma das inteligências artificiais, da Anthropic, né? Todo mundo conhece ChatGPT, mas tem uma muito boa chamada Claude, da Anthropic, tá? Eles lançaram o modelo 4, estava no 3.7, eles lançaram o modelo 4, que o negócio é incrível. Eu já, à noite eu testei logo e traz respostas assim impressionantes para o que a gente deseja. Por exemplo, se a gente quiser fazer, eu tenho um diálogo comportamental, né, stop, né, como usando o termo que a Dupont usava, stop ou diálogo comportamental. Se você quiser um software, você, o técnico de segurança está lá, faz seu diálogo comportamental, compila os dados lá, a galera faz lá, te manda os dados, compila, e você tira gráficos e sites ali em relação ao diálogo comportamental. Aí você faz isso manualmente. Você é um técnico de segurança, não sabe nada de programação, você pode chegar para o cloud e dizer assim, elabore um software completo para registro de dados de diálogo comportamental. Basta dizer isso e ele te dá um software prontinho, rodando. Você só manda o link de diálogo comportamental. E você registra tudo, gera seus gráficos, gera seus insights de uma maneira em questão de minutos. Tá? Então, reparem que você fazendo isso, você é um profissional que está o quê? Agregando valor para a organização. Você criou um software em 2 minutos para utilizar, para registrar o diálogo comportamental. Pense que a empresa teria que contratar um programador, gastar aí uns 50 mil reais, no mínimo, para poder fazer um software desse que você construiu em 2 minutos e está rodando. É coisa... Então, a empresa vai perder um profissional desse? Não vai de jeito nenhum, tá? Agora, se você está na mente antiga, né? Não, eu vou contratar, eu preciso de um software. Aí chega para o chefe, olha, eu preciso de um software aí de diálogo comportamental, porque esse daqui fica assim, é planilha, dá erro, dá um trabalho danado, me gasta muito tempo. Beleza, vai agregar muito, vai dar rapidez na informação, joia, joia. Quanto custa? Aí você vai pedir um orçamento. Aí você vai atrás de uma empresa que programe. Aí tem que pegar 3 orçamentos, né? Nas empresas a gente tem que pegar 3 orçamentos. Aí você já gasta aí não sei quantas mil horas explicando para a empresa, ao programador, o que é. Então o cara lá, o programador, não entende o que é um software de diálogo comportamental, de stop. O cara não entende. Você vai ter que gastar não sei quanto tempo explicando para o cara como é que funciona. Olha, tem que pegar, registrar o que aconteceu, não pode identificar a pessoa, tem que botar a área ali que você estava visualizando, número de pessoas para contar uma estatística que estava envolvida na atividade, sei lá, um monte de coisa que você vai ter que explicar para o cara, para ele construir uma proposta para fazer o software. Aí vem 50 mil reais, 60 mil, 100 mil, aí o chefe olha, pô, não tem orçamento para isso agora, você vai continuar fazendo. Agora, imagine o que é você chegar, chefe, olha, aqui eu tenho esse problema, que é registrar os dados, mas aqui, ó, eu fui na IA, criei aqui um software, já está rodando aqui, é só a gente fazer um treinamento que a própria IA pode fazer aqui, elaborar os slides do treinamento, e a gente treina o pessoal para usar, e é só um linkzinho que o cara faz até do celular mesmo, ele liga. Rapaz, ó, quanto ponto você ganha, né? Pô, o cara teve uma iniciativa incrível para fazer a coisa, tá? Bom, a IA tem processamento sobre-humano, tá, gente? É uma capacidade muito grande. Identificação de padrões, ela é fantástica. Então, pense que você pode pegar um histórico todo de dados, analisar esses dados dentro da inteligência artificial e você ter uma história, ter um padrão de comportamento para os seus dados, para as suas informações, que você pode fazer isso de uma maneira muito rápida, muito tranquila. Tá? Bom, e aí todo mundo já ouviu falar o que mudou o mundo, que são os LLMs, que é o chat GPT, né? Então, o que é o chat GPT? Vou mostrar aqui para vocês. Esse é o chat GPT. Tá? É uma telinha simples, simplória aqui, né? Sem muita coisa, só com isso aqui, e que mudou o mundo. Porque você pode interagir de diferentes maneiras com isso aqui, tá?
Você pode interagir por voz, você pode interagir por imagem, por vídeo, por voz diretamente ele te responder. Você pode anexar arquivos, imagens, documentos, e você pode aqui fazer vamos dizer assim, acoplar ferramentas diferentes. Você pode fazer buscas em web, criar imagens, pode escrever ou programar alguma coisa, você pode executar uma investigação profunda que dá um relatório aqui que talvez um consultor cobrasse 70 mil reais para fazer um relatório desse aqui, tá? Então, olha a oportunidade de negócio, né? E você pode ter com uma simples telinha, um simples chat GPT, tá? E você tem também os modelos, tá? Eu não vou conseguir, obviamente, nessa horinha, a gente detalhar a importância de que são esses modelos, tá? Todo mundo vai aqui, usa o 4O e tal, mas não é assim, tá? A gente pode e deve escolher modelos a depender da situação, problema que a gente esteja carregando, que a gente esteja utilizando ou que a gente esteja perguntando, tá? Então, se eu quero analisar dados, eu não posso usar o 4O, não devo usar o 4O. Não é que eu não posso, eu não devo usar o modelo 4O para isso. Eu preciso usar um modelo de reflexão, tá? Então, qual modelo de reflexão é esse? Por exemplo, o O4 Mini ou o O3, se for uma coisa muito sofisticada, eu vou ter que usar o modelo de IA O3 da OpenAI, do ChatGPT, tá? Eu não posso me concentrar no 4O. Se eu quero, por exemplo, fazer um brainstorming, né? Estou investigando um acidente, quero fazer o brainstorming, então eu deveria estar usando um 4.5, por exemplo, que ele é ótimo para explorar ideias, para fazer brainstorming. Então, a depender da coisa que eu esteja manuseando, manipulando, usando, eu preciso também acoplar o modelo adequado para ele dar mesmo uma resposta boa, porque senão ele vai alucinar, tá, gente? E aí vai vir aquela coisa que acontece. Ah, eu perguntei, ele respondeu errado. Primeiro que você precisa dar muito contexto, você precisa programar ou configurar o teu ambiente de chat GPT para que ele responda bem. Senão, ele só vai ser busca e busca que vai vir errado, porque ele vai errar pela característica da geração de resposta que ele tem, que é de probabilidade matemática, né, uma probabilidade de formação de partes ou tokens, como chamam, da palavra. Então, ele vai sempre te dar uma resposta e essa resposta pode estar errada. Se você não deu contexto, se você não configurou. Então, para você ter um ambiente fluido de IA e que responda ao que você quer, você precisa configurar o seu ambiente. Ah, Sérgio, isso é trabalhoso demais? Não. Eu configurei o meu muito rapidinho, coisas de meia horinha você configura e faz tudo muito bem, tá? Dentro do ambiente. Agora, se você chegar, simplesmente sair pesquisando aqui, botando como Google, aí realmente ele pode te dar respostas boas, mas existe uma chance muito grande de ele te dar respostas alucinadas, né? Respostas erradas. Então, o LLM é isso, tá? É um modelo que você pode usar para uma parte prática, tá? Vamos lá. Capacidades, exemplos, só exemplos, porque ele pode fazer coisa para a área de segurança de um LLM. Análise de textos técnicos. Então, a gente pode interpretar um texto técnico. Sabe aquele texto que está em inglês? Poxa, eu não sei falar inglês. Aí tem um artigo maravilhoso publicado numa revista em inglês. Aí, poxa, como é que eu faço? Simplesmente você pode carregar o PDF desse artigo dentro de um chat GPT, por exemplo, e pedir para ele elaborar um texto para você, um resumo, um post para o LinkedIn, um DDS, uma apresentação. Pode pedir qualquer coisa que você queira em relação a um artigo que está em inglês. Pode estar em francês, em alemão, em russo, em chinês, não importa. Ele vai te dar o resumo e você vai poder utilizar isso para compor um trabalho, alguma coisa que você esteja fazendo. Geração de conteúdo personalizado baseado num contexto. O contexto dentro de uma LLM, ele é importantíssimo. Se a gente não der contexto adequado, ela tem uma possibilidade, uma probabilidade muito maior de alucinar. Isso que a gente não quer.
ter uma resposta errada, ter uma resposta alucinada. Então, eu preciso dar contexto. Que contexto é esse? Você tem que dizer que você é um profissional de segurança, que você é um técnico de segurança com 20 anos de experiência, que você é um engenheiro de segurança com 15 anos de experiência. Você tem que dizer que é de indústria química, é de construção civil, é de indústria mecânica. Ou seja, você tem que dar contexto para ele poder direcionar para você. Tá? Você tem que dizer que está no Brasil, que é baseado nas NRs, nas normas regulamentadoras. Você tem que dar informação para que ele crie uma resposta baseada no contexto para você. Então, se eu sou, sei lá, eu faço marketing, né, Alessandro? Então, tenho que dar um contexto para ele. Tenho que dizer, olha, eu sou um profissional de marketing com X anos. A Alessandra é novinha, né? Então, com 10 anos de experiência e tal, não sei o que e tal. Então, a gente tem que dar um contexto, a depender, e aí serve para qualquer área, tá? A gente dá este contexto. E ele identifica padrões com volume de dados. Sabe aquele volume de observações de segurança que você tem numa planilha Excel? Ele é ótimo para te dar insights, para te evitar a ocorrência de acidentes. Então, a IA permite que você faça isso. Aí vem uma questão. Ah, é proibido usar IA, é proibido carregar o dado, é proibido não sei o quê. Aí é uma discussão que a gente teria que ter à parte, né? Porque dá para a gente anonimizar dados, dá para a gente proteger os dados, dá para a gente usar com toda segurança os dados e usar IA. Mas muitas empresas têm dizer assim, ó, é proibido, não quero usar, não pode, e por aí vai. Uma vez eu fui fazer uma apresentação, aí eu pedi os dados de acidentes daquela empresa. Me dê aí os seus dados dos últimos anos, de todos os acidentes que você teve. Aí o que, que me responderam? Né? Botem no chat aí, o que, que vocês acham que me responderam? Me deram os dados ou não? Tá? Então, daqui a pouquinho eu volto com esse negócio dos dados, quando vocês responderem aí no chat. Aí, Alessandra, por favor, me diga aí o que, que o pessoal respondeu mais, por favor, que eu não consigo ver daqui o chat na apresentação. Me faz esse favor, por favor. Bom, então a gente identificar padrões é muito legal. Suporte à decisão. Então, é baseado em múltiplas variáveis. Então, a gente tem um problema complexo e a gente quer decidir uma coisa. Então, eu quero, por exemplo, implementar determinadas recomendações de um estudo de risco. Não tenho dinheiro para tudo, os recursos são limitados. Então, o que, que eu implemento primeiro? Sabe aquelas observações de evento todo que vocês estão dizendo aí, acidente ocorrido, se me deram ou não os dados? Aí a gente pode pegar e carregar tudo isso e olhar as recomendações de estudo de risco e pedir para a IA fazer uma análise técnica para a gente, claro que dando todo o contexto, tudo direitinho, para qual ordem ou qual ranking de implementação das recomendações do estudo de risco eu preciso fazer. Tá? E aí a IA vai te dar esse suporte à decisão de uma forma muito fluida, de uma forma muito rápida, é coisa de segundos, tá, pessoal? É coisa de segundos. Para vocês terem uma ideia, antes eu trabalho muito como advogado também, na parte jurídica, né? E o pessoal me pede muito parecer. Olha, eu preciso pagar a periculosidade, não preciso e tal, não sei o quê. Qual é o seu parecer? Aí eu preparo um parecer. Antes eu preparava um parecer desse, eu levava aí uns 2 dias, pegando o dado da empresa, pegando as informações, pegando o conteúdo técnico nas normas, nas leis, pegando jurisprudência, né, de resultados aí nos tribunais em relação àquela temática de periculosidade, juntava tudo e fazia e pré-escrevia meu parecer. Sabe como é que eu faço hoje? Eu tenho um robô treinado para isso, e aí eu pego, simplesmente, quando o pessoal me manda no WhatsApp, Sérgio, parecer, eu copio o texto do WhatsApp, colo para dentro de uma IA, tá certo? De um robô, e em 23 segundos ele me elabora um parecer completo. Ah, Sérgio, mas aí pode alucinar? Pode. Aí eu tenho um double check, uma inteligência artificial, assim, vamos dizer assim, é, bem estruturada e projetada para isso, tá? Onde eu repasso todo o conteúdo técnico-jurídico dali, e aí rapidamente também, em 2 minutos, ele checa para ver se teve alguma alucinação para mim ou não. E aí tá pronto, gente. Em 3 minutos, 4 minutos, eu tenho um parecer
completo que eu talvez nem conseguisse fazer em 2 dias, 3 dias, com aquela qualidade. Tá? Então, é muito rápido. Tá? Então, suporte à decisão, fazer, elaborar texto, elaborar relatório, elaborar uma informação muito valiosa, ela faz muito rápido. Né? Um aprendizado contínuo. Ah, eu quero um curso de MOC, de gerenciamento de mudança. Você não precisa. Você pode chegar para a IA e dizer assim, olha, eu sou profissional de segurança, quero aprender mais profundamente sobre MOC. Pode elaborar um plano de treinamento para mim? A IA vai elaborar. Pode elaborar o conteúdo? Aí ela vai elaborar, você estuda o conteúdo. Pode fazer uma provinha para ver se eu passo? Aí ela elabora uma provinha, você responde, ela diz, olha, passou, não, você precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Tá? Então, simplesmente, você pode aprender com a IA curso. Ao invés de dizer, eu quero um curso de MOC, eu quero um curso de investigação de acidentes. Você pode chegar na IA e você preparar o curso de acordo com as suas necessidades, fazer o curso todo no chat, fazer a provinha e dizer assim, agora prepara um certificado bonito para mim, ela prepara o certificado para você. E aí você posta no LinkedIn ao curso que você fez. Claro, não tem uma validade, né, assim, no sentido de certificação, mas tem tanta coisa que o pessoal posta lá, você posta esse certificado e pode botar lá a notinha gerado por IA, curso feito por IA, não tem problema. Está dentro da regra do jogo, pessoal. O conhecimento que você adquiriu, que é o mais importante. Tá? Que você fez e, de acordo com as suas necessidades, você passou do nível A para o nível B. Tá? Usando IA sem pagar nada a ninguém, talvez só a OpenAI, os $20 lá, que vale a pena, tá? Então, está se pagando isso, tá? Então, dentro da estratégia, tá, pessoal? Para a gente já ir daqui a pouquinho para umas partes práticas aí, tá? Antes, e aí, Alessandro, o pessoal respondeu se me deram os dados ou não? Respondeu, é que eu não quis te interromper. Algumas Ah, pessoas responderam, inclusive eu, e todas elas disseram que ou dados confidenciais, ou que seria muito difícil passar naquele momento, enfim, que a empresa não ia uhum. querer ceder os dados para você. Joia. Essa foi a resposta que eu ouvi delas. Aí sabe o que foi que eu fiz? Eu disse, vocês cumprem a lei, né? Aí ele, sim, 100%, o nosso nível de cumprimento legal é tanto por cento. Joia. Então, vou fazer o seguinte, eu vou acessar aqui a plataforma do governo chamado Dados.gov.br, porque se você cumpre a lei, você teve que reportar no e-social todos os acidentes que você teve. Então, todos os acidentes estão nessa plataforma pública. Eu posso baixar uma planilha do seu CNPJ com todos os acidentes ocorridos, ok? Aí o pessoal, como assim? Eu digo, eu só pedi para vocês para ganhar tempo, mas está aqui, eu baixo aqui e a gente roda aqui. Então, as pessoas às vezes não sabem nem o que é o dado confidencial, né? Então a gente está numa guerra completa aí com a IA, porque as pessoas dizem, é confidencial. Não, é público, você é obrigado por lei a informar o acidente, que parte do corpo foi afetada, você não. O que aconteceu, se teve afastamento, se teve fatalidade, você é obrigado a fazer isso, a não ser que você descumpra a lei. Aí você vai omitir, não vai informar no e-social o acidente, aí já é uma outra questão, tá? Uma questão ética, alguma coisa. Mas se a empresa cumpre direitinho a lei, vai ter reportado, vai ter enviado via e-social, vai estar lá dentro da plataforma do governo e a gente consegue acessar isso como cidadão, publicamente, consegue acessar e retirar as informações e insights que a gente desejar. Tá? Então, é só para a gente ficar atento que às vezes o confidencial não é confidencial. Então, as pessoas botam no imaginário de que é um confidencial. Tá? Bom, de executor para estratégia, né, do profissional. Antes é apagar incêndio, né? O profissional reativo, aquilo que a gente comentou. Agora, ele é um estrategista preventivo, tá, gente? É uma prevenção, como a gente viu. E aí, uma analogia que tem é de motorista para piloto, né? Você ainda controla o veículo, mas tem um monte de instrumento avançado, tem IA, tem uma série de coisas para você pilotar. Essa é a ideia, tá? Que competências a gente precisa ter para esse profissional 5.0? Primeiro, é saber IA, tá, pessoal? Saber alimentar informações adequadas, contexto, configurar um ambiente seu e somente seu de IA.
Não dá para compartilhar senha, tá, pessoal? Não dá para compartilhar, vamos pagar uma IA aqui, você usa e eu uso. Não, não dá. Porque ela é específica para o teu currículo. Ela é específica para a quantidade de coisas que você precisa extrair de informação para o seu trabalho. Não dá para ficar colocando junto com o marido e a esposa, vamos juntar aqui e usar a mesma IA. Não, não dá. Pegue uma para você. Tá? Mesmo que seja gratuita, tá? Não tenho $20 para pagar, não posso pagar $20 agora, tá? Por mês, que é quanto a OpenAI cobra. Pega uma gratuita, configura uma conta para você com login e senha e use a conta que seja gratuita, mas configurada para você. Tá? Isso dá um valor bem maior do que você está compartilhando. Pensamento crítico aumentado. Então, é validar e contextualizar outputs da IA. Não pense que vai sair de primeira tudo certinho, não. Quando eu comecei a IA, quase que eu jogava o computador pela janela, porque ela me dava uma resposta absurda. Eu perguntava, faz um DDS para mim, ela dizia, dia da segurança. Ou não é dia da segurança, DDS é diálogo, diário de segurança. Então, ela me dava respostas completamente doidas. E eu ficava enraivado com aquilo, de não é possível, mas eu acreditava muito na potencialidade da coisa. E aí eu comecei a treinar, estudar muito, há anos, né, que eu estudo isso, e aí comecei a estudar, e hoje eu digo que ela me está 90% correta. Gente, 90% é você tirar 9 em qualquer prova que você faça. É um negócio fantástico. A gente profissional não consegue gerar um relatório com 90% perfeito. É muito difícil. Para conseguir é muito difícil, tá? E a IA faz isso em segundos, tá? Então, eu não quero 100%. Dá para chegar no 100%? Dá. Mas você teria que ter um esforço de treinamento dela muito forte. Então, o 90%, eu corrigir ou ajustar 10% ali rapidinho de alguma coisa, tá tranquilo. Para mim tá ótimo. Já atende muito bem, que para mim já supera todas as expectativas, tá? Então, a gente tem que ter também um pensamento crítico nesses outputs, nessa saída de IA. Mudança, tá? Mudança da cultura, mudança dessa transformação digital não é fácil não, viu, pessoal? É só 2,5% das pessoas aceitam essa mudança da inovação. O resto é maioria tardia, não aceita, bota a barreira. Embora o pessoal diga, bata palma e tal, ótimo, ótimo, mas no fundo, a pessoa é contra. Tá? Só 2,5% vão aceitar de coração, vão abraçar, vão defender com unhas e dentes a IA. Tá? E temos que ter comunicação híbrida, né? Traduzir insights para as ações, etc. Então, é uma coisa híbrida mesmo. Hoje, num celular, tá? Você pega aqui simplesmente um celular, você aperta um botão aqui e ele faz qualquer coisa. Tá? Ele tem um sistema de acoplado no celular, rodando diretamente, que você pode apontar uma imagem, pedir para ele, olha, esse extintor aqui está com algum problema, está faltando alguma coisa, você aponta a imagem, por voz, pergunta, e ela vai analisar, segundo as normas técnicas, se o extintor está adequado ou não, tá? De uma forma muito, muito rápida, muito... Para vocês terem uma ideia, como a gente ganha muito tempo, por exemplo, análise de risco. Vamos supor que você leve 8 horas para fazer um mapeamento de riscos. Com a IA, você vai levar 30 minutos, no máximo 2 horas para você validar aquela coisa. Então, você pode ter uma economia de 70% de tempo. Sim, de 70% mais rápido. Eu acho que chega a 90%, tá? Mas esse é um dado estatístico que eu montei, tá? Então, 70%. Vou elaborar um DDS. 2 horas para um tema genérico. Normalmente a gente leva 2 horas. Pensa, preparar uns 2, 3 slidezinhos, pesquisar o conteúdo, etc. Com a IA, você faz 15 minutos. Não leva 15 minutos. A gente vai fazer um aqui de exemplo, você vê que a gente vai levar 2 minutos. Tá? DDS é 5 vezes mais relevante. Por quê? Porque ele foi buscar um nível de profundidade de dados muito maior. Investigar acidentes. 3 dias para uma análise documental, uma investigação de acidentes.
4 horas você faz uma análise por IA, uma análise dos documentos. Hoje eu consigo fazer uma investigação completa, se eu tiver todo o contexto e todos os documentos, por qualquer método que você imaginar, Taproot, Apollo, né, árvore de causas, o que você imaginar, eu consigo fazer em 3 minutos a investigação completa. Tá? Usando minha IA, usando o robô treinado, eu consigo fazer em 3 minutos uma investigação completa, tá, gente? Completa. Então, o potencial que isso tem é gigante, tá, pessoal? Gigante. Então, por exemplo, o DDS, tá? Não vou passar muito coisa de slide aqui, a gente já vai para uma parte prática mesmo, tá? Então, reparem, digam aí no chat, para não dizer que foi combinado, tema de DDS. Podem dizer, deixa eu olhar o chat aqui, podem dizer qualquer tema, botem aí para não dizer que foi combinado. Eu não consigo ver o chat. Já colocaram aqui algumas sugestões. Maio Amarelo, Pronto, eu vou pegar saúde, esse último aqui, foi Alan, não é porque Alan é, serviço em trabalho, mas vou pegar esse, serviço em em trabalho a trabalho quente quente perto. perto de um tanque de combustível, tá? Então a Isso. gente vai fazer esse DDS. Reparem que para isso, para ser mais efetivo, ao invés de eu usar modelo 4O aqui e tal, eu podia chegar aqui e colar e fazer aqui, tá? Mas eu vou sofisticar um pouquinho. Então eu vou usar um robô, tá? Programado para segurança, tá? Então eu vou pegar meu SST Copilot aqui, tá? É um robô programado especialista analítico de SST do Brasil, com estudos de casos práticos, e vou pedir para ele fazer esse DDS para mim, tá? Então eu vou dizer aqui, prepare um DDS sobre isso aqui. Pronto. Simples aqui, tá? E aí ele vai na minha base de conhecimento, e aqui está o diálogo de área de segurança, DDS, serviço pronto, conscientizar os trabalhadores, o objetivo é esse, fazendo aqui todo o meu DDS, NR20, NR33, tá? Espaço confinado, ele disse, olha, pode ter elétrica, pode ter gerenciamento, ele fez uma exploração aqui de normas, tá vendo? E fez aqui, preparando o meu DDS, tá? E aí eu quero também, para botar na minha apresentação, eu pego isso aqui, projeto, eu jogo no PowerPoint, eu quero prepare uma imagem para este DDS. Então, peço aí uma foto para eu colocar, para ilustrar o meu DDS. Está aqui, quantos minutos, pessoal? 1 minuto, 30 segundos, sei lá. A foto demora um pouquinho mais para gerar. Então, percebam que um robô, né, que qualquer um pode fazer isso aqui, eu fiz, eu chamei de SST Copilot, qualquer pessoa pode criar seu robô, pode colocar seu material, suas informações, e pode preparar isso aqui que desejar, tá? E aí está aqui, ele gerando, ele demora um pouquinho, né, porque como a imagem, o processamento é mais demorado um pouco, e aí, mas daqui a pouco ele vai gerar aqui a imagem para isso. Perceberam, pessoal? Que rapidez. Agora vamos tornar um pouquinho mais difícil. Vamos supor que a gente viu um vídeo em inglês muito legal que a gente quer trazer para o contexto da nossa empresa, para apresentar. E aí eu vou procurar aqui uma fonte de vídeo muito conhecida, é o CSB, tá? É um centro de investigação dos Estados Unidos, os vídeos são em inglês, tá? Que ele faz investigação de eventos ocorridos na indústria, tá? Então aqui tem vários, tem 152, eu acho, acidentes investigados com vídeo, com animação, com um monte de coisa, tá? Então eu vou pegar aqui e vamos pegar um vídeo qualquer. Deixa eu escolher aqui um vídeo qualquer. Deixa eu ver se aqui é vídeo. Aqui deve ser vídeo. Vou pegar um qualquer aqui, tá? Então, vou pegar aqui, Final Report, está aqui, o vídeo do YouTube, tá? Então, eu vou pegar o vídeo, vou copiar
Aqui, ó, o vídeo para vocês verem uns vídeos bem interessantes que eles mostram, tá vendo? Do evento que aconteceu e tal. E é o link do vídeo do YouTube, ó. Copiei o link, tá? E aí, eu tenho já instalado aqui, acoplado uma IA do vídeo. Eu nem precisaria copiar, eu já copiei aqui, mas beleza. Eu vou simplesmente clicar nessa IA que eu tenho instalado, acoplado ao YouTube meu. Eu clico aqui, o que é que ele vai fazer? Repare que o vídeo está em inglês, tá, pessoal? Ele vai criar um mapa mental, um resumo de todo o vídeo em português para mim, com a minutagem, com tudo direitinho, em questão aí de uns 20 segundinhos. Tá aí, olha, está criando, tá vendo tudo o que aconteceu, ele desenvolvendo o por IA de um vídeo em inglês do YouTube. Pense que se vocês tiverem um treinamento no YouTube, tiverem 2 horas de vídeo, ao invés de você assistir tudo isso, não que eu esteja dizendo para vocês não assistirem, mas às vezes a gente não tem tempo, às vezes a gente quer resumir, às vezes a gente quer apresentar rápido. Por exemplo, eu quero fazer um DDS desse negócio aí. Então, aí o tempo, eu não sei inglês, aí uma informação valiosíssima, mas está em inglês, eu não sei inglês. E aí, como é que a gente faz? Usar uma técnica dessa é muito legal. Então, aqui para vocês verem, está aqui o mapinha pronto já, todo pronto. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Com a minutagem, tá? Então, ó, cada resumo, tá vendo, de cada coisa, 27 de agosto de 2020, a Biolab Lake Charles, uma instalação química em Westlake, Louisiana, foi severamente danificada pelo furacão Laura, tá vendo? Tudo que aconteceu. E com a minutagem, tá? Se eu clicar aqui, ó, ele aparece aqui um pedacinho que trata disso aqui, ó. Então eu posso simplesmente olhar. Quantos minutos, gente? 1 minuto eu levei, nem isso, né? Para preparar isso. Agora, Sérgio, eu quero fazer um DDS disso aqui. Ah, pô, eu quero fazer um DDS, né? Porque isso aqui vai ser a história, tá? Então, eu posso chegar aqui, estão vendo o mapa aqui? Então, né? Eu posso chegar aqui, pessoal, e fazer um print screen da tela, ó. Simplesmente estou fazendo aqui um print screen da tela, ó. Fiz meu print screen da tela. Vou aqui no meu robô, olha a imagenzinha que ele fez aqui, não ficou muito boa, não, ficou mais texto, né? Mas tudo bem. Posso chegar aqui, ó, copio minha imagem, ó, Ctrl V, tá? Prepare um DDS sobre isto. Pronto. Sabe aquele vídeo lá que está em inglês, que eu resumi aqui no mapa? Ele vai preparar um DDS para mim sobre esse evento aqui, tá? Com essa rapidez, tá vendo? O incidente químico da Biolab Lake Charles, tá vendo? Tudo aqui direitinho, pronto. Pá, 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 pá. Então, repare, eu parti de um vídeo em inglês, parti de um. Gerei um mapa mental de resumos, se quiser apresentar, etc. E pedi um DDS aqui para ele fazer. Ah, Sérgio, mas esse negócio aqui tá texto, não tá bonito, não tá slide bonito. Não tem problema. Querem slide bonito? A gente faz também. Vamos aqui, uma IA poderosíssima, né, para criar slide. O ChatGPT cria também, mas essa daqui é muito melhor. Simplesmente vou aqui, ó, colo e mando ele fazer meus slides aqui, maravilhosos, bonitos, lindos, para eu apresentar do jeito que eu quiser, tá? Vou dar um continuar aqui, mandar gerar com esse tema que ele sugeriu aí para mim mesmo, e aqui ele já vai gerar meus slides em PowerPoint, lindos e maravilhosos, para eu apresentar no meu DDS, tá? Com imagem, que ele gera aqui as imagens, faz tudo, analisa o acidente, faz a coisa toda com uma rapidez incrível, tá, gente? Muito dessas IAs que eu estou usando, ele tem, usa para. Você pode usar gratuito, tá? Eu uso IAs pagas, porque eu acho que dá respostas melhores, etc. Mas tem as versões gratuitas que dá para fazer tudo isso que eu estou mostrando aqui. Essa chama Gama, tá? Gama.app. Dá para você fazer tranquilamente. Tá aqui meus slides, aí eu posso apresentar, posso compartilhar. Tá aqui direitinho tudo que a gente precisava, ó. Objetivo do DDS, contexto do incidente, tá vendo? Foi o furacão, ele já botou aqui uma coisa de furacão, os riscos identificados, ó, com imagem, com tudo aqui. E aí eu faço minha apresentação aqui e ganho os aplausos aí do chefe, da galera, e transmito o meu conhecimento de uma maneira muito rápida e muito eficiente, tá, gente? Bom,
voltando aqui, tá? Falamos de DDS, então o processo, mostrei ali já também, está nos slides aqui, o processo. Bom, relatórios técnicos e planos de ação. Também dá para fazer, eu posso pesquisar qualquer tema, posso fazer qualquer relatório técnico que eu quiser, tá? Então, eu posso chegar aqui no chat GPT, por exemplo, posso chegar no Gemini também, o Gemini é muito bom, tem versões boas, tem o Claude que eu comentei para vocês, que dá para fazer bastante coisa aqui no Cloud também, tá? Para vocês terem uma ideia, eu montei aqui um sistema de previsibilidade de acidentes, tá? Usando todos os dados de acidentes de óleo e gás, tá? Então, o que acontece? Olha o que foi montado, tá? Usando inteligência artificial. Esse é o modelo preditivo de acidentes, é um simulador. Eu posso chegar aqui e dizer, dia da semana, quarta-feira. Deixar aqui, período do mês, deixar essas coisas aqui tudo igual. Qual a substância envolvida, por exemplo, gás natural, tá? Qual operação foi uma intervenção de emergência? O grau de complexidade, vou botar aqui um 4, tá? A pressão de trabalho lá, 75 bar. A temperatura, sei lá, 60 graus. E aí, o que ele faz? Nível de integridade das minhas barreiras estava em 56%, tá? Para isso. E aí, o que ele faz? Ele me dá o risco aqui e me dá as ações recomendadas para evitar o acidente. O risco está relativamente grande, tá? Médio, então isso é um risco importante, não é alto, mas médio já é crítico, tá? Então ele diz aqui cada ponto e ele diz aqui o que eu fazer para não ter o acidente. Isso é um sistema baseado em IA, com dados de todos os acidentes ocorridos em plataformas de petróleo no Brasil. Tá? Então, ele desenvolveu um modelo, uma modelagem aqui por IA, que ele faz isso. Tá? Então, tem todo um código aqui, tá? Criado, desenvolvido. Não sou programador, tá? Sei nada de programação, mas ele criou todo o programa aqui que faz essa codificação, essa análise, né, para poder dar aquela resposta. Então, tem um software aqui rodando, mas como eu não sou programador, eu só entendo essa telinha aqui para eu mexer com minhas coisas, tá? Outra coisa também, se a gente quer fazer pesquisa, tá, pessoal? Uma IA muito boa é Perplexity, por exemplo, tá? Então, você pode pesquisar aqui qualquer tema, sobre qualquer coisa, que a gente consegue resposta. Então, se eu quiser fazer uma pesquisa sobre, vamos aqui, investigação de acidentes usando a metodologia do Taproot, tá? Que é uma metodologia de investigação de acidentes. Aqui eu posso configurar se eu quero coisas mais sofisticadas, se eu quero fazer o modelo que eu quero usar, tá? Eu posso configurar se eu quero artigo na web, artigo acadêmico, eu quero pesquisar coisas em redes sociais. Vamos supor que eu queira um pouquinho acadêmico também, tá? Eu coloco aqui e aí eu simplesmente dou isso. Essa IA aqui, que é excelente para fazer pesquisa, tá, pessoal? Ela vai simplesmente pegar todas as fontes aqui, tá? Pegou 20 fontes e criou aqui todo o texto que é o Taproot, tudo direitinho para mim, tá? Então ele pega e cria tudo aqui. Como é que funciona o Taproot, né? Foca em sistemas, dá todas as informações necessárias aqui. Isso é fantástico. E eu posso usar IA, né? Eu tenho uma IA dessa, inclusive, um robô, que faz investigação, tá? Então eu tenho aqui uma IA que usa, por exemplo, metodologia Apollo, e tem uma IA que usa também a investigação pela técnica Taproot. Então, eu posso simplesmente chegar aqui, colocar o descritivo do evento ocorrido e ela faz a investigação para mim. Simples assim, tá? Esta é a ideia que a gente tem quando faz isso. Bom, agora eu vou abrir, né? A gente está chegando no final. Eu vou abrir para a gente. Vocês querem simular alguma coisa? Quer alguma situação prática aí de vocês? Ideias? Quem Alessandra, por favor, pode abrir o microfone de quem quiser, tá? Só levantar a mão aí, e aí a gente conversa um pouquinho aqui, interage sobre o que vocês quiserem
saber dúvidas, ou fazer algum trabalho aqui. Se alguém está com alguma dificuldade aí para entregar o relatório para o chefe, a gente pode elaborar um agora, tá? Para vocês entregarem. Olá, bom dia. Bom dia. Pronto. Eu estava observando aqui a sua apresentação e um dos temas até sinalizou que, através dos programas de inteligência artificial, seria muito bem prático fazer um levantamento de risco, né? Teria um ganho de tempo muito ágil com isso. Pronto. E aí, eu pensando nisso, veio uma dúvida, e aí agora eu queria ouvir do senhor. Com a própria inteligência também, é possível fazer uma verificação nos documentos? Exemplo, faço um PGR e eu preciso saber se aquele PGR atende aos requisitos de fonte, se foi lançado os EPIs, as medidas de controle, né, se foi indicado as implementações das ações para aquelas situações em que não existe um controle, e de forma que possa atender todos os requisitos da NR1. A gente consegue, através da IA, essa análise? Sim, Rondinelli, né? Rondinelli. Isso. Sim, Rondinelli, a gente consegue, tá? Fazer isso que você me descreveu é o que você vai descrever para IA, tá? Então, como é que a gente faz? Eu vou só dar a dica aqui para você. Claro que eu não estou com todos os dados aqui para a gente fazer um ao vivo, tá? Mas eu vou te dar uma dica de como fazer isso, tá? Então, o que acontece? Você abriria um ChatGPT, por exemplo, tá? Pode ser qualquer LLM, mas vamos pensar aqui no ChatGPT. Você escolheria um modelo O3, reflexão avançada, porque você vai extrair dado, vai manusear, vai ter alguma inteligência por trás disso. Então, eu escolheria o modelo aqui O3, e aí eu carregaria aqui a NR1, tá? Adicionava aqui o arquivo da NR1, tá? Adicionava o procedimento, os procedimentos que eu desejo avaliar, e isso que você me descreveu, eu escreveria aqui. Olha, faço uma análise segundo a NR1, anexo, disso, leva em conta isso, pá. Isso com um volume de procedimentos menor. Agora, você diz assim, poxa, eu tenho 300 procedimentos, 200 procedimentos que eu quero analisar de acordo com a NR1. Não tem problema, tem IA para isso, tá? O ChatGPT não seria melhor para fazer isso, mas tem uma IA do Google, tá, gratuita, chamada Notebook. Notebook LM. Tá? No Notebook LM, você pode chegar aqui e carregar qualquer informação. Você pode criar um novo aqui e carregar até na versão até 50 documentos, que é muita coisa. Você pode carregar 50 documentos, pode carregar áudio, vídeo, um monte de coisa que você queira, e pedir exatamente isso que você escreveu. Carrega NR1 e diz, olha, faça uma análise para mim de cada procedimento, se tem isso, de acordo com a NR1. Por exemplo, esse bloco aqui que eu tenho, eu carreguei tudo que tem de riscos psicossociais, inclusive NR1, tá, tudo direitinho, questionários, tudo de riscos psicossociais aqui, e eu posso perguntar qualquer coisa aqui, tá? Posso perguntar qualquer coisa. Então, vamos supor que eu queira alguma coisa aqui, eu já perguntei, identificação e avaliação de riscos psicossociais. Está aqui, tudo referenciado, tudo escrito para mim. Se eu quiser fazer análise de um risco psicossocial aqui de uma empresa, eu carrego aqui a informação, ele vai fazer. Tá? Então, a IA, pense assim, o ChatGPT é aquilo que engloba tudo. Dá para você fazer tudo aqui no ChatGPT, mas às vezes tem algumas limitações por volume de dados. Mas você deve ter na carteira um conjunto de IAs coringa que você use a depender do problema que você tenha. Tá? É igual o Word, Excel, PowerPoint. A gente usa o Word para escrever, né? Excel para planilhinha, para conta e tal, e PowerPoint para fazer a apresentação. Eu posso fazer uma apresentação no Word? Posso. Posso passar aqui o Word e a gente faz a apresentação, não tem problema. Eu colo umas imagens e tal, não tem problema. Mas não é o melhor aplicativo para fazer isso. Melhor é PowerPoint. Posso fazer uma conta no Word? Posso. Posso fazer uma apresentação no Excel? Posso. Mas não é o melhor. A mesma coisa na IA. A IA, a gente tem que ter algumas IAs coringas de acordo
com que a gente mais executa para que dê mais facilidade. Não é que não desse para fazer aqui no ChatGPT, só que você ia ter mais trabalho. Você ia ter que talvez configurar um robô para colocar os documentos, ia ter que fazer um pouco mais. Para fazer rápido, como eu mostrei, só carregando aqui um volume mais limitado e fazendo passo a passo. Aí depois você pode carregar mais? Pode. Vai carregar mais alguns, vai fazendo, tá? Então dá para fazer. Sim, e funciona muito bem e sai um negócio perfeito, tá? Nesse caso aí, como você carrega você dá contexto, faz não sei o quê, sai perfeito, tá? Sai muito bom mesmo. O que mais? Excelente, obrigado. Joia. Agora temos mais um de mão levantada. Sou eu, André. Primeiramente, né, eu já venho acompanhando algumas palestras do senhor, assim, e cada palestra é uma ideia nova que surge, e aí, pegando algum gancho já, eu queria ver como que eu trabalharia uma situação, por exemplo, eu preciso treinar o meu robozinho, eu quero ter a minha inteligência artificial com a minha base de dados, por exemplo, para eu trabalhar RASOP. Então, fazer meu RASOP, eu preciso pegar lá um diagrama PIN-ID, colocar lá e falar para ele, ó, daí os PIN-IDs aqui para mim, conforme eu marquei, você já cria os nós e as partes. E aí, quando eu for fazer o estudo RASOP, o problema que às vezes a gente tem é a questão de probabilidade ou ocorrência. Então, eu criar uma tabela lá e falar, ó, esse tipo aqui de equipamento, a probabilidade de falha dele é isso e a recorrência é essa. Para quando a gente estiver fazendo as análises, às vezes fica naquele subjetivo da equipe, ah, não, isso dá problema, eu trabalhei em outra empresa, o problema era tanto tempo, aí eu meio que calibro isso. Só que porque aí se eu vou para uma inteligência aberta, digamos, ele vai puxar muitas informações de muitos locais, só que às vezes eu quero restringir a minha realidade, né? Então, como que eu consigo, tem alguma ferramenta dessas que não seja paga, ou mesmo das que seja paga, que seja, eu acho que vai ser até um complemento, né? Uma para ler o PIN-ID, a outra para ler o documento, a outra para eu fazer o brainstorm, mais ou menos, mas você já trabalhou algo nesse sentido, que você recomenda? Pronto. O que acontece? É possível fazer isso, tá? Eu tenho modelos de RASOP aqui, tá? Eu tenho modelos que fazem exatamente o que você falou. Eu carrego o PIN-ID e ele faz o RASOP para mim, tá? Carrego as informações da planta, por exemplo. Essa foi de uma de biogás e é feito, sim. Eu tenho aqui modelos que fazem isso. Só que aí é uma coisa já bem mais sofisticada para poder desenvolver. Por que eu digo sofisticado? Você falou em basicamente 3 coisas aí que a gente tem que decompor numa, vamos dizer assim, numa análise do problema. Por exemplo, para ele ler PIN-ID, eu preciso carregar informações da ISA de, Quando vocês autorizarem. da ISA de como a gente cada símbolo daquele do PIN-ID, o que significa. Então eu tenho lá FV20, é uma válvula de fluxo, tá? FV20, uma válvula de fluxo. Então eu tenho que carregar nomenclaturas para que ele possa extrair isso, e aí eu tenho que dar um treinamento para ele, eu tenho que configurar esse robô aqui, tá? Para poder ele fazer esta leitura adequada. Não é uma coisa tão simplória, mas não vamos dizer assim, como eu posso dizer? Não é nada do outro mundo que não se consiga fazer, tá? Esse eu montei exatamente levando em conta isso. Treinando o PIN-ID, treinando o processo, né, treinando ele ler o processo, identificação dos perigos. Eu carreguei aqui base de dados, né, planilhas com bases de dados extraídas de softwares de RASOP, que dá, vamos dizer assim, a identificação dos perigos, faz a identificação das causas, etc., para chegar nesse nível. Então, é um trabalho que você leva algum tempo, mas dá para fazer no ChatGPT, mas não é de pronto, assim, para a gente chegar num nível de sofisticação de um RASOP, tá? Sugestão, eu começaria com a identificação dos perigos, por etapas para você. Não vou considerar PIN-ID ainda, mas vou considerar descrever um processo e identificar perigos do processo, tá? Os fatores de risco. E aí depois eu digo, agora eu quero identificar causas. Aí você parte para a etapa e você tem que ter dados, tá? Para treinar as causas, você tem que extrair dados de algum lugar. Então tem que ter uma fonte de dados. Eu extraí de softwares, tá? Mas eu tenho um conjunto de dados também. Por exemplo,
Eu peguei, sabe aquele CSB lá que eu mostrei aqui para vocês, que investiga todos os acidentes? Eu criei um ambiente aqui, que é uma das minhas fontes de base de dados de riscos, tá? Que é aqui, ó, eu carreguei todos os vídeos e relatórios de acidentes que o CSB investigou. Então, eu tenho aqui uma base de dados que eu extraio informação aqui, que eu retroalimento lá no meu robô de RASOP, tá? Então, tem uma sofisticação para fazer isso, e aí está aqui, tudo é coisa. Infelizmente, eu não consigo demonstrar agora, por causa do tempo mesmo, mas a dica que eu dou, comece pelos fatores de perigo, descrevendo, e aí você vai avançando, tá? O que Ô, mais? Sérgio, eu acabei ficando sem internet. Eu não sei se o André Vilarim, se ele já perguntou, foi ele que você estava respondendo? Porque temos uma Foi, fila André. aqui. Isso, Pronto, então depois dele foi, tem o André. Alan. O Alan tem uma pergunta. Sim, Pode fazê-la. É, é só uma observação importante que vai naquilo que o Sérgio falou sobre confidencial não e ter esse bom senso, né? Quando se trata de PNID, talvez aí sim tem que tomar esse cuidado, mas a gente tem que levar em consideração, né, Sérgio, que dificilmente a IA não vai pegar um PNID e colocar o PNID inteiro para uma base para a pessoa pesquisar. Não vai pegar o documento e disponibilizar na internet. Ela vai quebrar isso em tokens, em pedacinhos, e esses pedacinhos vão estar distribuídos lá para alimentar o modelo. Então, assim, também não é algo tão crítico, e eu acho que também essa falta de conhecimento das pessoas sobre o que é, como a IA trabalha, acha que às vezes você colocar um documento lá, significa que o documento vai aparecer lá em alguma pesquisa do Google. Ainda bem isso que aparece. Mas é prudente, eu acho que no caso do PNID, para quem tem o modelo Pro, habilitar a não alimentação dos modelos da IA, porque nessa opção, quando você paga a IA, o ChatGPT, você pode habilitar a confidencialidade dos seus dados perante a alimentação do modelo global. Você só usa os seus dados para alimentar o modelo para os seus próprios dados e não para dados externos. Então, quem tem a versão Pro consegue fazer essa habilitação, dar mais confidencialidade ali para quem tem essa preocupação. isso, perfeito. Ou então, uma outra forma também é a gente salvar o PNID numa pasta, né, protegida, e fazer a interligação disso com API, tá? Onde você faz o RAG do documento, a tokenização, e aí a API lê, e aí pronto, não tem como vazar isso, tá? Porque você está lendo direto no documento já extraído, né? Porque o computador não sabe ler foto, né? Imagem, ele lê 0 e 1. Então você converte aquele PNID em 0 e 1. E aí você pega uma API lendo aquilo, não tem como vazar isso, tá? Então é uma técnica também que a gente usa para poder evitar quando é dado confidencial. Então sempre tem a solução, tá, gente? Meu dado é confidencial, tem a solução. Agora, a probabilidade de um PNID vazar no contexto, eu trabalho com risco, né? Então eu vejo que o risco de acontecer alguma coisa é muito baixo. Então cabe à empresa decidir se ela trabalha com riscos muito maiores do que esse, com certeza. Tá numa operação aí que ela tenha, ela trabalha com riscos muito maiores. Beleza, obrigado, Alan, pela ótimo comentário. Temos aqui também o Helder Passos, que gostaria de fazer uma pergunta. Ok, Helder, pode perguntar. Ele está sem. Agora, pode habilitar seu microfone. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Desde já agradecer aí pela excelente apresentação. Eu tenho aqui um desafio que, na verdade, eu vou buscar aí a tua orientação no sentido de, na constituição de um robô, para que ele pudesse, se é possível, construir um robô e qual seria a melhor inteligência a ser aplicada para monitorar requisitos legais de acordo com o segmento que a gente atua. Pergunto isso em função de apoiar a nossa construção de sistema de gestão integrado. Aí é essa a pergunta. Sim, eu acho que o melhor para usar isso seria no Google, tá? Então a gente teria que ter
construir um robô, o Google chama Gemini, tá? Então, dá para construir um robô aqui no modelo 2.5, pode ser no 2.5 Pro, ou pode ser nesse de personalização de busca com histórico de pesquisa, funcionaria bem também, tá? Não teria grandes problemas, tá? Agora, o do Google, por que que eu digo do Google? Porque esse modelo está muito bom e ele é bom, é Google, né? Tem base de dados boa, ele é bom para isso. E aí você teria que fazer toda uma, vamos dizer assim, uma configuração para direcionar, lembra contexto? Então você tem que dar o contexto da empresa, quais os segmentos que estão ali e fazer isso, tá? Outra forma também que dá para fazer é você, no Perplexity, também dá para fazer uma coisa legal, que aí é na versão paga, você pode criar espaços aqui, aí você teria um espaço desse de legal, vamos assim dizer, de requisitos legais, etc. E nesse espaço aqui, quando você cria o teu espaço, né? Deixa eu ver aqui, cadê? Eles mudam esse negócio toda hora. Deixa eu tirar aqui da. Desculpa. Está aqui, biblioteca. Está aqui. Pronto. Vou pegar aqui um de segurança de processo. Então, eu tenho um espaço aqui de segurança de processo, onde a gente consegue, dentro desse espaço, carregar fontes, carregar uma série de coisas que a gente deseja, tá? Então, vou editar aqui meu espaço para você ver. Eu coloco aqui as informações, coloco tudo que eu preciso de pesquisa e coloco também arquivos e links de sites, tá? Então, é possível eu fazer toda a minha configuração, tá? Ó, aqui são arquivos, posso colocar links de site, e aí ele pode fazer, sim, toda a atualização aos sites de legislação, etc. Aqui mesmo está voltado para o site de NR, tá vendo? Então, ele atualiza e me dá respostas todos por aqui, tá? No chat GPT também tem uma coisa legal, quando você faz via chat GPT, se for o caso, Perplexo dá para fazer, eu acho que funciona muito bem no Perplexo isso. Mas no chat GPT tem uma coisa legal, que é o tarefas. Então, por exemplo, eu tenho aqui, todo dia de manhã, ele faz um resumo para as notícias principais de IA para mim, tá vendo? Ele roda todo dia. Manda um e-mail para mim automaticamente, tá? Então, esse tarefas do ChatGPT é bem legal também. Então, por exemplo, 23 de maio, ó, hoje, ele listou aqui, eu só peço isso, a matéria e um resumo para eu ver se é legal isso aqui, essa matéria e tal. Então, ele me lista aqui coisas de IA que eu gosto de acompanhar. Então, eu não preciso ficar buscando na internet, e aí daria para fazer um negócio desse, por exemplo, com requisitos legais. Talvez não precisasse ser diário, né, para requisitos legais, uma vez por semana, ele iria buscar as fontes e resumir aqui, e ele já podia fazer uma comparação com os teus dados e já dar um relatório. Tá? Dá para fazer sim, é possível, e ChatGPT ou Perplexity são boas ideias, como também no Google dá para fazer. Isso dá para fazer em qualquer uma dessas três. Bacana, muito obrigado aí, Sérgio. Valeu. Pronto? Ninguém mais? Todo mundo caladinho? Ninguém tem mais nenhuma dúvida, nenhum problema? Por Aproveite que está enquanto, de graça hoje. Exatamente, né? Olha, isso é uma oportunidade Aproveite. única, viu? enquanto eu Oportunidade deixo, única. enquanto eu deixo o pessoal pensando sobre algum questionamento, eu reforço aqui, está no chat o nosso NPS do evento de hoje. Tem um link, daqui a pouco eu vou colocar o QR Code para que vocês possam, né, colocar a opinião de vocês, sugestão de novos temas, inclusive porque a emissão do certificado fica condicionado à resposta, né, do NPS. Então,
eu preciso que vocês respondam para que eu possa emitir os certificados. E se alguém tiver, já apareceu aqui uma pessoa, o André, ele gostaria de fazer uma outra pergunta. Eu libero o microfone dele. Sim. Vou aproveitar, já que os colegas estão deixando, né, oportunidades, que é de, né, é outra coisa, né, Sérgio, assim, beleza, ficou muito entendido o Razop, né, de ótimo, já tem um norte, agora eu vou puxar para uma outra questão, por exemplo, eu trabalho na usina siderúrgica, né, grau de risco 4, Uhum. trabalho na equipe de segurança e sou responsável, por exemplo, pelo padrão de bloqueio de energias. No dia a dia, acaba que o pessoal, às vezes, sempre tem alguma dúvida lá, né, então, assim, o que eu também busco, né, futuramente avaliar? Eu consegui treinar uma IA dentro do meu padrão de bloqueio, para que ele, eu digo, ó, o cadeado que eu aceito é de certa forma, quem assina tal documento, quem libera tal documento, e que as pessoas pudessem interagir, sabe? Tipo assim, aí eu não sei como que eu conseguiria, por exemplo, restringir isso para que a pessoa, por exemplo, ela entra lá, a ferramenta que a gente usa é Copilot, por exemplo, padrão, mas que o Copilot limitasse o banco de dados dele ao meu padrão ou ao que eu colocasse lá de banco de pergunta, aquele FAQ normalmente, né? Porque aí eu poderia ir retroalimentando. E até em algum momento, por exemplo, como que eu poderia treinar assim, veio uma dúvida que não ficou clara no padrão, não está no meu banco de questões, mas que ele fizesse uma resposta padrão, por exemplo, ó, este item, por exemplo, consulte a equipe de segurança local, mas que eu recebesse um feedback, falou, ó, você recebeu uma pergunta aqui que eu não consegui responder, me ajuda aqui e me retroalimenta. Não sei como que funciona isso na prática. O que acontece aí, André? Sim, esse é bem fácil de fazer, o do Razop é mais difícil, tá? Esse é bem tranquilo de fazer. No Copilot, infelizmente, o Copilot é o que está piorzinho, tá? De todos. Eu tenho um Copilot aqui, mas o meu Copilot não assim, de empresa, né? É um Copilot que eu pago individual, né? Pessoa física. Então, ele tem recursos um pouco menores do que os outros, mas em todos os testes que eu faço, para mim é uma surpresa ruim, porque o Copilot ele roda ChatGPT, né, por trás, mas as respostas que ele dá é pior do que a do ChatGPT, muito pior, tá? Não sei por quê. Acho que alguma limitação no processo lá de tokenização é que eles fazem, não sei. Alguma coisa acontece com o Copilot que não dá respostas tão boas quanto todas as outras IAs, tá? Vou te mostrar como é que faz. No Copilot é a mesma, assim, é similar, mas eu não tenho um Copilot empresarial aqui para te mostrar como fazer. Então, eu vou te mostrar, por exemplo, no Google, tá? Como é que funciona isso, de você regular para ele restringir ao padrão, restringir as coisas, tá? Então, existe, por exemplo, aqui a plataforma de desenvolvimento de IA do Google, que é o Google AI Studio, a OpenAI tem a dela, o Copilot tem o dele, tá? E aí o que acontece? Nessa plataforma, quando a gente está desenvolvendo e treinando para fazer o prompt, a Anthropic tem também para imitar, tem um negócio aqui chamado temperatura, tá? O que é a temperatura? Primeiro você pode escolher o modelo, tá? Que você quer rodar, se é um modelo mais inteligente, se é um modelo que você deseja. Mas aqui está o segredo do bolo, tá? A temperatura diz respeito a quanto você quer que ele destoie, ele saia do contexto do documento que você anexou ou não. Então, quando, num caso desse em específico, você quer restringir ao padrão, você teria que botar uma temperatura em torno de 0,2. Entre 0,2 no máximo 0,4, tá? Eu normalmente uso 0,2 para ele restringir em relação ao contexto que der. E aí tem um outro set que a gente faz no treinamento da IA, que é esse top P. Para ele ficar mais restrito ainda ao conteúdo, a gente baixa isso aqui para um 0,5, por exemplo. Feito essas duas configurações, dentro da IA que você estiver configurando o robô, você vai conseguir restringir ao teu procedimento, simplesmente carregando o procedimento aqui, tá? Carregando o procedimento, e aí você gera, no caso se é de empresa, teria que gerar uma APIzinha aqui,
para ele linkar para isso. Você pode botar no WhatsApp, onde você quiser, e aí a pessoa pode perguntar no WhatsApp, pode fazer em qualquer coisa, tá? Para você ter uma ideia, deixa eu ver aqui, ó. Eu carreguei todas as leis do Brasil aqui, tá? Então, é um VADMER, que tem todas as principais legislações do Brasil, e aí eu faço exatamente isso. Eu reduzo, se eu quero restringir ele a, a fidedigno ao que está aqui, e aí eu posso fazer uma pergunta aqui qualquer. Então, por exemplo, qual o limite de horas extras que um empregado pode fazer no dia? Alguém sabe a resposta? 2, né? Uhum, 2 horas, exatamente. Aí ele vai processar aqui e ele vai dar a resposta de 2 horas, eu tenho certeza. Espero para não passar vergonha, né? Mas ele vai buscar na CLT e tal, aqui, porque o Vadmerc tem tudo. Ele demora um pouquinho, porque aqui a gente está com milhares e milhares de páginas, né? Então a gente está com muita página aqui, mas a capacidade dele é muito grande. São dois. E eu usei um modelo também ruinzinho aqui, tá? Mas são 2 milhões de tokens, para você ver todas as leis do Brasil, as principais, não são todas, né? Que estão no Vadmerc, por exemplo. Ela ocupou 234 mil tokens, tá? De 2 milhões. Então tem token pra caramba. Um VADMEC inteiro dá 200 mil tokens. Um procedimento não é nada, né? Se a gente carregar aqui. É para fazer. Então ele está lendo em todas as línguas, todas as leis aqui, buscando aqui o que está fazendo, tá? Demora algum segundinho, porque ele está processando, aí é normal, a gente tem que dar um desconto aqui, daqui a pouco a gente pode voltar aqui para ver o resultado, tá? Mas ele acerta, tá? Eu só devia ter mudado aqui para um modelo melhorzinho, 2.5 e tal, para rodar. Então aqui dá para fazer. E tudo também é muito função da engenharia de prompt, tá, pessoal? Porque a engenharia de prompt que vai dar. O que é engenharia de prompt? É como você vai contextualizar tudo, como você vai carregar, como você vai treinar. Então, existem modelos de treinamento que você faz de retroalimentação de dados, de exemplos, de verificação, de uma série de coisas, tá? Então, depende disso tudo, tá? Então, esse é o caminho, tá, André? Claro que, assim, tem que estudar um pouco aqui para fazer, né? Agora, quando eu não tenho nada disso, eu quero fazer direto aqui, aí a gente pode fazer aqui no chat GPT, só que aí perde um pouco do controle, tá? Você pode criar um robô aqui, mas eu não consigo regular aqui aquela temperatura. Eu só consigo na plataforma de API da OpenAI. Aqui eu não consigo. Aí qual a estratégia que você pode usar? Você pode criar um robô, tá? Você pode vir aqui e criar um robô específico para essa temática, tá? Então, pode vir aqui criar um GPT específico para a temática e fazer uma engenharia de prompt aqui nas instruções do robô para ele restringir. Aí eu tiraria busca de web, porque não precisa, tiraria geração de imagens, tá? Deixava isso daqui desmarcado, carregava aqui meus procedimentos, o procedimento, o que quisesse, e aí eu teria que construir uma engenharia de prompt aqui para ele não alucinar em relação ao arquivo que eu coloquei. Então, essa seria uma técnica também para usar isso aqui só na versão paga, tá? Na versão free, você não consegue configurar um robô. Você consegue usar o robô, mas não configurar o robô. Tá? Então, aqui está o segredo do negócio, essa engenharia de prompt aqui, que aí tem que estudar como fazer para ele não alucinar. E aí funcionava também, tá? Com algum risco, mas funcionava. E dá para integrar isso aqui no chat, no WhatsApp, por exemplo. Então, a gente tem uns exemplos que eu modelei, que é para caldeira, para tirar dúvidas de segurança de caldeira. Então, o cara no WhatsApp, qualquer problema que tenha ali, uma temperatura que subiu, alguma coisa, ele vai lá e consegue tirar dúvida no WhatsApp sobre a caldeira. Tá? Bem, Sérgio, eu acho que a gente já se estendeu um pouquinho, algumas pessoas puderam tirar suas dúvidas. Eu acredito, eu vou falar novamente do NPS, mas eu vou finalizar e fazer alguns avisos e depois eu acredito que você vai colocar seus contatos, né? Caso alguém queira
tirar mais algumas dúvidas. Acredito que dessa vez não mais gratuitamente. Se for Mas então, rápido, é gente, gratuito, né? Se for demorado, aí não dá. Mas Eu queria então, aproveitar, só pode também, falar, Alan. aproveitar aqui, Sérgio, agradecer mais uma vez aí a sua participação no Planet Skills. Já estava há um bom tempo querendo falar sobre esse assunto e você, para mim, é a melhor pessoa hoje no Brasil para falar sobre IA aplicada à segurança do trabalho em indústria desse nível, sem modéstia. Então é um privilégio ter você aqui com a gente para poder nos dar esses insights, provocações muito interessantes sobre essa segurança 5.0. Eu acho que provocações também são parte do Planning Skill, né? Não é, a gente sempre fala aqui que um dos objetivos do Planning Skill é fazer as provocações para que a gente eleve o debate sobre os temas industriais e a partir daí a gente saia com insights, com novas formas de ver o mundo, de ver a indústria. Não é para fazer treinamentos comuns, nem coisas ali do dia a dia. Para isso, provavelmente existem outras fontes melhores do que o Planning Skills. Então, eu agradeço aí a sua participação aqui no nosso programa. Eu acho que vai ser só uma primeira de muitas, né, parcerias. Mas foi muito bom aqui para mim. Eu acho que por toda a equipe aí e pessoas que participaram. Legal, Alan. Obrigado aí. Sim, espero poder contribuir aí sempre que eu preciso, tá? Estou à disposição. Aqui tá meus contatos, tá, pessoal? O LinkedIn, tá? Tem meu e-mail aqui. E meu Instagram é @Sérgio Inovador. Quem quiser e puder me seguir lá, eu tenho um pouquinho de seguidor, tá? Eu quero aumentar um pouquinho lá os seguidores do Instagram. Quem puder fazer o favor aí de me seguir, eu agradeceria. E muito obrigado, tá, Alessandra, Alan, pelo convite, né? Obrigado, Alessandra, pela organização toda aí. Dá um trabalhão, né, de fazer tudo isso para fazer funcionar. Os bastidores, às vezes, as pessoas não percebem o quanto dá de trabalho, de organização, para que a gente consiga oferecer uma apresentação, uma coisa de qualidade para vocês. Então, tem que ter toda uma estrutura aí para fazer funcionar, tá? Não é tão simplório, a IA ainda não. Eu talvez brevemente possa automatizar um pouquinho, né? Mas dá um trabalho malzinho para poder Essa é a parte fazer que vai sobrar para a gente, que é a mais legal, que é o contato humano e a gente fazer engajamento das pessoas, né? Então essa eu acho que a IA não vai tirar da gente, não. Parabéns, gente. Foi um excelente evento. Tá joia. Parabéns a Lei pela equipe e obrigado a todos que participaram também. Ele quer deixar o último recado aí, a Lei? Na verdade, assim, eu agradeço a presença de todos, a presença e engajamento de vocês, agradeço o engajamento de vocês. Como eu disse, tem pessoas aqui que eu já reconheço, eu sei que está sempre junto aqui da gente. Agradeço ao Sérgio, que não só fez uma excelente apresentação, gostei demais. E assim, após a apresentação dessa, apesar de gostar muito e estudar muito sobre inteligência artificial, me sinto altamente burra, porque muita coisa eu não sabia, mas eu acho que isso faz parte. Agradeço demais também por todo o apoio e suporte nesse 1 mês de contato, né? Nos ajudou em muitas coisas, isso foi muito importante para que a gente chegasse aqui. Peço novamente, reitero a necessidade de que os participantes preencham a pesquisa de satisfação e aqueles que porventura saíram mais cedo, depois vão ter acesso aqui à gravação e ao chat, então que preencham, né? E avisar que em breve teremos novidades, vamos divulgar em breve o próximo tema, novos formatos, e eu espero que vocês não só estejam aqui presentes com a gente, possam também divulgar, né, e disseminar o nosso conteúdo e os nossos eventos, as nossas interações, para que mais pessoas sejam alcançadas e possam participar. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Sérgio. Valeu, gente. Obrigado. Até.